A Dinamarca, situada no norte da Europa, possui uma história vasta e fascinante que se estende por milênios, moldando sua identidade e influenciando sua trajetória até os dias atuais. Nesta exploração histórica, examinaremos os períodos cruciais, que ajudaram a definir a Dinamarca como nação. As civilizações antigas que habitaram a região que hoje é a Dinamarca, remontam a tempos pré-históricos, com evidências arqueológicas de assentamentos humanos datando do Paleolítico Superior. Os primeiros habitantes da região eram povos germânicos, que estabeleceram comunidades agrícolas e desenvolveram uma cultura distintiva. Os povos germânicos exerceram uma influência significativa na Dinamarca durante a Antiguidade e a Idade Média, contribuindo para sua formação étnica e cultural. Durante a Idade Média, a Dinamarca foi parte do Sacro Império Romano-Germânico, uma entidade política que abrangia vastas áreas da Europa Central e Ocidental. Sob a influência do Sacro Império, a Dinamarca experimentou interações culturais e políticas com outras regiões europeias, contribuindo para sua integração na esfera política e cultural mais ampla do continente. Essas influências contribuíram para a cristianização da região, e para a formação de estados e reinos organizados. Durante a Idade Média, a Dinamarca experimentou períodos de rivalidade e conflito com outros reinos europeus, bem como períodos de estabilidade e prosperidade interna. A região que é hoje a Dinamarca desempenhou um papel significativo no comércio e na interação cultural ao longo dos séculos, servindo como um ponto de conexão entre o norte e o sul da Europa. Suas paisagens variadas e recursos naturais ricos também contribuíram para o desenvolvimento de sociedades agrícolas e marítimas, moldando assim a história e a identidade da região ao longo do tempo. A Era Viking é um dos períodos mais fascinantes da história da Dinamarca, e deixou um legado duradouro que ainda ressoa nos dias de hoje. Durante esse tempo, que se estendeu aproximadamente do final do século VIII ao século XI, os dinamarqueses se destacaram como navegadores habilidosos, guerreiros temidos e exploradores destemidos. As incursões vikings da Dinamarca levaram-nos a explorar e estabelecer assentamentos em várias regiões da Europa, incluindo as Ilhas Britânicas, a França, a Rússia, e até mesmo áreas tão distantes quanto o Mediterrâneo Oriental e a América do Norte. Os vikings dinamarqueses eram conhecidos por suas habilidades navais superiores, usando seus navios ágeis e versáteis para navegar pelos mares e rios da Europa, explorando novas terras e estabelecendo rotas comerciais lucrativas. Eles também eram famosos por seus feitos de guerra, saqueando cidades costeiras e mosteiros, e estabelecendo colônias e assentamentos onde quer que fossem. Essas atividades expansionistas não apenas enriqueceram os vikings materialmente, mas também contribuíram para difundir sua cultura, língua e religião por toda a Europa. A sociedade viking dinamarquesa era organizada em clãs e comunidades locais, lideradas por chefes guerreiros conhecidos como jarls. A religião predominante era o paganismo nórdico, que incluía crenças em deuses como Odin, Thor e Freya, e práticas rituais como os rituais de sacrifício e a crença na vida após a morte no Valhalla. No entanto, a Era Viking da Dinamarca não foi apenas marcada por incursões militares e pilhagem. Os dinamarqueses também foram ativos no comércio, estabelecendo rotas comerciais com outras partes da Europa, e trocando mercadorias como peles, metais preciosos e escravos. Além disso, os vikings dinamarqueses também foram exploradores destemidos, navegando pelos oceanos Atlântico e Ártico, e chegando a lugares remotos como a Islândia, a Groenlândia, e até mesmo a América do Norte, onde estabeleceram a efêmera colônia de Vinland. O legado dos vikings dinamarqueses é evidente em toda a Dinamarca hoje, desde os monumentos e túmulos de pedra que pontilham a paisagem, até as tradições e costumes que ainda são preservados e celebrados. A Era Viking da Dinamarca é um período de grande orgulho e fascínio para o povo dinamarquês, que continua a honrar e preservar a herança de seus antepassados vikings até os dias de hoje. Após o período das incursões vikings, a Dinamarca passou por um processo de unificação e formação de reinos nórdicos. Isso ocorreu principalmente durante a Idade Média, quando várias tribos e clãs germânicos na região se uniram para formar reinos mais coesos e organizados.
Um dos primeiros reinos a surgir foi o Reino da Dinamarca, que gradualmente se expandiu para incluir territórios na Escandinávia e no norte da Europa. Durante o século X, o rei Gorm, o Velho, é frequentemente creditado como o primeiro monarca dinamarquês a unificar os territórios da Dinamarca em um único reino. Seu reinado marcou o início de uma era de centralização política e consolidação do poder real na região. Sob o governo de Gorm e de seu filho, Harald Blåtand, a Dinamarca continuou a expandir suas fronteiras e a consolidar sua autoridade sobre os reinos vizinhos. Um marco importante na história da Dinamarca foi a conversão ao cristianismo durante o reinado de Harald Blåtand, que desempenhou um papel crucial na integração da Dinamarca na esfera política e cultural europeia. A adoção do cristianismo não apenas estabeleceu laços mais estreitos com outros reinos cristãos da Europa, mas também ajudou a legitimar o poder real e a fortalecer a autoridade do rei sobre seus súditos. No entanto, foi com Canuto, o Grande, que a Dinamarca atingiu seu auge como potência regional. Canuto governou sobre um vasto império que incluía não apenas a Dinamarca, mas também partes da Inglaterra, Noruega e Suécia, unificando temporariamente os reinos nórdicos sob sua autoridade. Seu reinado é lembrado como um período de estabilidade e prosperidade, marcado por realizações culturais e avanços políticos. Após a morte de Canuto, o Grande, o império se fragmentou e os reinos nórdicos voltaram a disputar entre si. A Dinamarca continuou a ser uma potência regional durante a Idade Média, mas enfrentou desafios internos e externos, incluindo guerras com outros reinos europeus e conflitos internos entre nobres e monarcas. A unificação e os reinos nórdicos desempenharam um papel crucial na formação da identidade dinamarquesa, e na história da região como um todo. Esses períodos de unificação e conflito moldaram as estruturas políticas e sociais da Dinamarca, e estabeleceram as bases para o desenvolvimento futuro do país como uma nação soberana. A cristianização da Dinamarca teve um impacto significativo na história e na cultura do país. Durante a Idade Média, a religião nórdica era predominante na região, com crenças em deuses como Odin, Thor e Freya. No entanto, a introdução do cristianismo trouxe mudanças profundas para a sociedade dinamarquesa. O processo de cristianização da Dinamarca teve início no século VIII, com os primeiros missionários cristãos chegando à região. No entanto, foi sob o reinado de Harald I da Dinamarca, também conhecido como Harald Dente Azul, que o cristianismo foi oficialmente adotado como a religião do reino. Harald desempenhou um papel fundamental na propagação do cristianismo, estabelecendo uma base para a coesão política e religiosa do país. A conversão ao cristianismo trouxe consigo mudanças não apenas religiosas, mas também sociais e culturais. A Igreja Católica desempenhou um papel central na vida da sociedade dinamarquesa, exercendo influência sobre questões políticas, morais e educacionais. Mosteiros e igrejas foram construídos em todo o país, tornando-se centros de aprendizado e cultura. A cristianização também teve um impacto na arte e na arquitetura da Dinamarca, com a construção de magníficas catedrais e igrejas românicas. A iconografia cristã tornou-se uma parte integrante da cultura visual do país, refletindo as crenças e valores da sociedade dinamarquesa. Ao longo dos séculos, o cristianismo se tornou uma parte central da identidade dinamarquesa, influenciando não apenas a religião, mas também a moral, a ética e a política. Embora o país hoje seja caracterizado por uma sociedade secular e pluralista, o legado da cristianização continua a ser uma parte importante da história e da cultura da Dinamarca. A União de Kalmar foi uma união política entre os reinos nórdicos da Dinamarca, Noruega e Suécia, estabelecida em 1397, pelo Tratado de Kalmar. Sob esta união, os três reinos permaneceram entidades separadas, mas com um único monarca que governava sobre todos eles. A união foi concebida como uma tentativa de fortalecer a posição dos reinos nórdicos, diante das ameaças externas e de promover a estabilidade na região. A União de Kalmar teve seus altos e baixos ao longo de seu período de existência. Inicialmente, a união trouxe uma relativa estabilidade e cooperação entre os reinos, permitindo o desenvolvimento de políticas conjuntas e o compartilhamento de recursos. No entanto,
Também enfrentou desafios significativos, incluindo revoltas internas, disputas de sucessão e conflitos com potências estrangeiras, como a Liga Hanseática e a União de Lublin. A Dinamarca, como membro dominante da União, muitas vezes buscava exercer sua influência sobre a Noruega e a Suécia, levando a tensões e ressentimentos entre os reinos. Além disso, as diferenças culturais, linguísticas e políticas entre os três países dificultavam a cooperação efetiva e levavam a divisões internas. A União de Kalmar chegou ao fim em 1523, quando Gustavo Vasa, rei da Suécia, liderou uma revolta bem-sucedida contra o domínio dinamarquês. Com a separação da Suécia, a união tornou-se efetivamente uma união pessoal entre a Dinamarca e a Noruega. No entanto, mesmo essa união pessoal foi rompida em 1814, quando a Noruega foi cedida à Suécia após as guerras napoleônicas. Apesar de sua dissolução, a União de Kalmar deixou um legado duradouro na história e na política dos países nórdicos. Ela ajudou a moldar as relações entre a Dinamarca, Noruega e Suécia, e influenciou o desenvolvimento subsequente dessas nações como estados independentes. A União também é vista como um símbolo da busca por unidade e cooperação na região, mesmo diante das divisões e desafios que enfrentaram ao longo dos séculos. A Reforma Protestante e os conflitos religiosos tiveram um papel significativo na história da Dinamarca durante a Idade Moderna. A Reforma Protestante, iniciada por Martinho Lutero na Alemanha, encontrou eco na Dinamarca no século XVI, desafiando a autoridade da Igreja Católica Romana e promovendo uma interpretação reformada do cristianismo. O rei dinamarquês Frederico I foi um dos primeiros monarcas europeus a adotar o protestantismo como religião oficial de seu reino, rompendo com Roma e confiscando as propriedades da Igreja Católica. No entanto, a transição para o protestantismo não foi pacífica. Enquanto muitos dinamarqueses adotaram a nova fé, outros resistiram às mudanças, resultando em conflitos religiosos e tensões internas. A Dinamarca também esteve envolvida em conflitos religiosos mais amplos na Europa, como as guerras de religião que assolaram o continente durante o século XVI. Durante o reinado de Cristiano IV, no século XVII, a Dinamarca enfrentou uma série de conflitos religiosos e políticos, incluindo a Guerra dos 30 Anos. Cristiano IV lutou contra os católicos no norte da Alemanha, em uma tentativa de preservar a influência dinamarquesa na região, e defender o protestantismo contra as forças católicas. No entanto, apesar de seus esforços, a Dinamarca acabou sendo derrotada e enfraquecida pela guerra, perdendo territórios e influência política na região. A derrota na Guerra dos 30 Anos marcou o início de um declínio gradual da Dinamarca como potência europeia, e contribuiu para o fortalecimento de outras potências, como a Suécia e a Holanda, na região do Mar Báltico. Apesar das dificuldades e conflitos associados à reforma e aos conflitos religiosos, a Dinamarca emergiu como uma nação predominantemente protestante, e consolidou sua identidade religiosa e cultural ao longo dos séculos. O protestantismo continuou a desempenhar um papel central na vida e na cultura dinamarquesas, moldando valores, instituições e tradições do país até os dias de hoje. A Dinamarca teve um papel relativamente modesto no cenário do Império Colonial, em comparação com outras potências europeias. No entanto, durante os séculos XVI e XVII, a Dinamarca estabeleceu uma presença colonial em algumas partes do mundo, especialmente nas Américas e nas Índias Ocidentais. No Novo Mundo, a Dinamarca estabeleceu colônias na América do Norte, particularmente nas Ilhas Virgens, que foram colonizadas no início do século XVII. As Ilhas Virgens dinamarquesas foram um importante centro de comércio de açúcar e escravos, e sua economia dependia fortemente do trabalho escravo africano. Além das Ilhas Virgens, a Dinamarca também teve interesses coloniais na Índia Ocidental, com pequenas colônias estabelecidas em lugares como a Costa de Ouro, atual Gana, e as Ilhas de Guiné. Essas colônias eram usadas principalmente como entrepostos comerciais para o comércio de ouro, marfim, escravos e outras mercadorias. No entanto, a presença colonial da Dinamarca nas Américas e nas Índias Ocidentais foi relativamente curta, e em meados do século XVIII, a maioria dessas colônias foi vendida ou perdida para outras potências coloniais, como o Reino Unido e a França.
As Ilhas Virgens Dinamarquesas, por exemplo, foram vendidas aos Estados Unidos no início do século XX. Apesar de seu breve período como potência colonial, a Dinamarca deixou um legado duradouro em suas antigas colônias, influenciando aspectos da cultura, da linguagem e da sociedade dessas regiões. A experiência colonial também teve impactos significativos na Dinamarca, ajudando a moldar sua economia, política e identidade nacional. Embora sua presença no cenário colonial não tenha sido tão extensa quanto a de outras potências europeias, a Dinamarca desempenhou um papel importante na história global do colonialismo. A Grande Guerra do Norte foi um conflito militar que ocorreu entre 1700 e 1721, envolvendo a Dinamarca-Noruega, a Rússia, a Polônia-Lituânia e a Saxônia, contra o Império Sueco liderado pelo rei Carlos XII. A guerra foi travada principalmente pelo controle do Mar Báltico e pela supremacia na região nórdica. Para a Dinamarca-Noruega, a Grande Guerra do Norte representou uma oportunidade de recuperar territórios perdidos para a Suécia em conflitos anteriores, e de enfraquecer seu poder na região. No entanto, a participação da Dinamarca-Noruega no conflito foi prejudicada por uma série de fatores, incluindo dificuldades financeiras e a falta de apoio de outras potências europeias. Durante a guerra, a Dinamarca-Noruega enfrentou uma série de derrotas militares, culminando na perda da Noruega para a Suécia em 1718, após a morte de Carlos XII, e a ascensão de Frederico IV ao trono dinamarquês. A guerra teve um impacto devastador na região, resultando em mortes em massa, fome, destruição e colapso econômico. Além das batalhas em terra, a Dinamarca-Noruega também enfrentou desafios no mar, especialmente da poderosa marinha sueca. A Batalha Naval de Dneklen em 1716 foi outro revés para a Dinamarca-Noruega, onde a marinha dinamarquesa foi derrotada pelas forças navais suecas. O fim da Grande Guerra do Norte em 1721 marcou o declínio da Dinamarca-Noruega como potência militar na região, e consolidou a ascensão da Rússia como uma potência emergente no norte da Europa. Apesar das perdas e do sofrimento causados pelo conflito, a Dinamarca-Noruega conseguiu se recuperar e manter sua posição como uma potência regional nas décadas seguintes. A Grande Guerra do Norte deixou um legado duradouro na região, moldando as relações políticas e econômicas entre os países nórdicos, e influenciando eventos subsequentes na história europeia. O declínio do Império Dinamarquês foi um processo complexo, que abrangeu vários séculos e foi marcado por uma série de desafios internos e externos. No final do século XVII e início do século XVIII, a Dinamarca experimentou um declínio em sua posição como potência europeia. O conflito com a Suécia, especialmente durante a Grande Guerra do Norte, resultou em perdas territoriais significativas para a Dinamarca, enfraquecendo sua influência na região do Mar Báltico. Durante o século XIX, o declínio continuou com a perda da Noruega para a Suécia em 1814, após as guerras napoleônicas. No entanto, a Dinamarca manteve a Groenlândia, as Ilhas Faroé e a Islândia como parte do reino, preservando assim alguns dos seus territórios coloniais. O declínio do Império Dinamarquês culminou no século XIX, quando a Dinamarca perdeu importantes territórios para a Alemanha, após a Guerra dos Ducados e o Tratado de Viena, de 1864. Essas perdas territoriais diminuíram ainda mais a influência da Dinamarca na região do Mar Báltico, e enfraqueceram sua posição como potência europeia. A Dinamarca enfrentou desafios econômicos e sociais durante o século XIX, com a industrialização e as mudanças nas relações comerciais globais, afetando negativamente a economia do país. Além disso, a monarquia absoluta foi substituída por um sistema parlamentar em 1849, refletindo mudanças políticas e sociais mais amplas. Apesar do declínio do império e das perdas territoriais ao longo dos séculos, a Dinamarca construiu uma identidade resiliente e progressista. O país, agora conhecido por sua abordagem progressista em áreas como educação, saúde e sustentabilidade, destaca-se como uma nação europeia de relevância global, superando os desafios históricos e moldando seu próprio destino no cenário internacional. O nacionalismo e os movimentos de reforma tiveram um impacto significativo na Dinamarca ao longo do século XIX.
Durante esse período, o país passou por transformações sociais, políticas e culturais que moldaram sua identidade nacional e sistema de governo. O século XIX marcou o surgimento do nacionalismo na Dinamarca, impulsionado por um desejo crescente de afirmar uma identidade nacional distinta e fortalecer a unidade do país. Isso foi especialmente evidente após as perdas territoriais para a Alemanha na primeira metade do século, como resultado da Guerra dos Ducados em 1864. A Dinamarca enfrentou desafios significativos durante a primeira metade do século XIX, incluindo a perda de territórios para a Alemanha. Essas perdas levaram a um despertar nacionalista entre os dinamarqueses, com esforços para consolidar a identidade nacional e resistir à assimilação cultural. Além do nacionalismo, o século XIX foi marcado por movimentos de reforma na Dinamarca. A introdução de reformas políticas e sociais refletiu a pressão crescente por mudanças e maior participação popular. A promulgação da primeira Constituição dinamarquesa em 1849 foi um marco importante, estabelecendo uma monarquia constitucional e garantindo direitos civis e políticos aos cidadãos. O nacionalismo e os movimentos de reforma também influenciaram a literatura e a cultura dinamarquesas. Escritores como Hans Christian Andersen contribuíram para a construção da identidade cultural dinamarquesa, destacando tradições locais e mitologia. A Dinamarca também foi pioneira no movimento cooperativo, com a criação da Cooperativa de Laticínios de Kerteminde, em 1882, que se tornou um modelo para o desenvolvimento de cooperativas agrícolas em todo o país. No final do século XIX, a Dinamarca emergiu como uma monarquia parlamentar estável, com uma economia em crescimento e uma população que se identificava cada vez mais com a nação. O nacionalismo e os movimentos de reforma foram elementos cruciais na formação da Dinamarca moderna, contribuindo para a consolidação da identidade nacional e o estabelecimento de instituições políticas democráticas que caracterizam o país nos dias de hoje. Durante a Segunda Guerra Mundial, a Dinamarca foi ocupada pelas forças nazistas alemãs em abril de 1940, após uma invasão relâmpago que durou apenas algumas horas. A ocupação nazista teve um impacto profundo na sociedade dinamarquesa, causando restrições à liberdade civil, controle militar e perseguição de grupos minoritários. Inicialmente, o governo dinamarquês optou por uma política de cooperação com os nazistas, na esperança de evitar represálias e minimizar o sofrimento do povo dinamarquês. No entanto, à medida que a ocupação continuava e as políticas nazistas se tornavam mais repressivas, crescia a resistência interna. Um dos episódios mais notáveis de resistência ocorreu em 1943, quando os nazistas tentaram deportar os judeus dinamarqueses para campos de concentração na Alemanha. Graças aos esforços corajosos dos dinamarqueses comuns, muitos judeus foram escondidos e contrabandeados para a Suécia, em uma operação de resgate que ficou conhecida como o Êxodo de Ouro. Além da resistência ativa, os dinamarqueses também realizaram atos de desobediência civil e sabotagem contra os nazistas, incluindo greves e vandalismo contra instalações militares e de infraestrutura. Apesar das dificuldades e da repressão, a resistência dinamarquesa desempenhou um papel significativo na libertação do país. Em maio de 1945, com a derrota da Alemanha nazista, a Dinamarca foi finalmente libertada e pôde começar o processo de reconstrução e reconciliação. A ocupação nazista deixou marcas profundas na sociedade dinamarquesa, mas também demonstrou a resiliência e a coragem do povo dinamarquês diante da adversidade. O período da ocupação é lembrado como um momento de tragédia, mas também de heroísmo e solidariedade, que ajudou a forjar a identidade nacional da Dinamarca, e a fortalecer os valores democráticos e humanitários do país. A era pós-guerra na Dinamarca foi caracterizada por um período de reconstrução e prosperidade econômica. Após o fim da Segunda Guerra Mundial, e a libertação da ocupação nazista, o país embarcou em um processo de recuperação e renovação. A Dinamarca emergiu do conflito com sua infraestrutura danificada, mas com uma determinação resiliente de reconstruir e avançar. Programas de reconstrução foram implementados para reparar as cidades danificadas e revitalizar a economia.
Além disso, medidas foram tomadas para fortalecer o sistema educacional e de saúde, visando garantir o bem-estar da população e promover o desenvolvimento social. Um dos aspectos mais marcantes desse período foi o rápido crescimento econômico que ocorreu na Dinamarca. A indústria dinamarquesa se expandiu significativamente, impulsionada por investimentos em setores-chave como manufatura, tecnologia, agricultura e energia. A Dinamarca também se beneficiou do comércio internacional e da integração na comunidade europeia, o que contribuiu para o crescimento econômico contínuo do país. Além do crescimento econômico, a era pós-guerra na Dinamarca foi marcada por avanços sociais e culturais. O país testemunhou um aumento no padrão de vida, com melhorias nas condições de moradia, acesso à educação e serviços de saúde. Houve também uma maior ênfase na igualdade de gênero e nos direitos humanos, com a implementação de políticas progressistas e medidas de inclusão social. Culturalmente, a Dinamarca floresceu durante a era pós-guerra, com um renascimento nas artes, na literatura e no design. O país ganhou destaque internacionalmente por seu design inovador e funcional, exemplificado pelo movimento de design dinamarquês que produziu peças icônicas de mobiliário e arquitetura. A era pós-guerra foi um período de grande otimismo e progresso para a Dinamarca. O país conseguiu se recuperar dos horrores da guerra e construir uma sociedade próspera e moderna, baseada em valores democráticos, igualdade e inovação. Essa história de sucesso continua a inspirar e influenciar a Dinamarca até os dias de hoje, consolidando seu lugar como uma das nações mais desenvolvidas e progressistas do mundo. A Sociedade do Bem-Estar na Dinamarca é um modelo amplamente elogiado e reconhecido internacionalmente, por seu compromisso com o bem-estar social e a igualdade. Esse sistema se baseia em um amplo conjunto de políticas e programas sociais, destinados a garantir o acesso universal a serviços essenciais, e a promover a qualidade de vida para todos os cidadãos. Um dos pilares fundamentais da Sociedade do Bem-Estar dinamarquesa é o Sistema de Saúde Universal e Gratuito, que oferece atendimento médico de alta qualidade para todos os residentes, independentemente de sua situação financeira. Os hospitais e clínicas são financiados pelo governo, e garantem o acesso a uma ampla gama de serviços de saúde, desde cuidados básicos até tratamentos especializados e cirurgias. Além do sistema de saúde, a Dinamarca também possui um robusto sistema de educação pública, que oferece educação gratuita e de alta qualidade, desde a pré-escola até o ensino superior. As escolas dinamarquesas são conhecidas por promover um ambiente de aprendizado inclusivo e inovador, com ênfase na participação dos alunos, na criatividade e no pensamento crítico. Outro aspecto importante da Sociedade do Bem-Estar dinamarquesa é o sistema de seguridade social abrangente, que inclui benefícios como seguro-desemprego, aposentadoria, licença-maternidade e assistência social. Esses programas visam proteger os cidadãos contra adversidades financeiras, e garantir um padrão de vida digno para todos. Além disso, a Dinamarca tem uma forte tradição de igualdade de gênero e inclusão social. Políticas de igualdade de oportunidades e proteção dos direitos das minorias são amplamente promovidas e apoiadas pelo governo e pela sociedade civil. No entanto, a Sociedade do Bem-Estar dinamarquesa não está isenta de desafios. O envelhecimento da população, as crescentes desigualdades sociais e os custos crescentes dos serviços públicos são questões que o país enfrenta e que exigem soluções inovadoras e colaborativas. Apesar desses desafios, a Dinamarca continua comprometida com os princípios fundamentais da Sociedade do Bem-Estar, e busca constantemente maneiras de fortalecer e aprimorar seu modelo social, para garantir o bem-estar de todos os seus cidadãos. Esse compromisso com o bem-estar social e a igualdade, faz da Dinamarca um exemplo inspirador para o mundo e um modelo a ser seguido por outros países, em busca de justiça social e prosperidade para todos. A participação da Dinamarca na comunidade internacional é marcada por seu compromisso com a cooperação global, a promoção da paz e a defesa dos direitos humanos. Como membro ativo de várias organizações internacionais, a Dinamarca desempenha um papel significativo no cenário mundial. A Dinamarca é membro da Organização das Nações Unidas desde 1945, e tem sido um defensor dos princípios e objetivos da Carta das Nações Unidas.
O país contribui com tropas para operações de manutenção da paz, e está envolvido em questões globais, como segurança, desenvolvimento sustentável, direitos humanos e assistência humanitária. Além da ONU, a Dinamarca é membro da União Europeia desde 1973. Como parte da União Europeia, o país participa ativamente na formulação de políticas e na tomada de decisões que afetam a região e além. A Dinamarca também faz parte da zona do euro, e contribui para a integração econômica e política da Europa. Além disso, a Dinamarca é membro da Organização do Tratado do Atlântico Norte, a OTAN, uma aliança militar que visa garantir a segurança coletiva de seus membros. O país contribui com forças militares e recursos para as operações da OTAN, e desempenha um papel importante na defesa coletiva da aliança. A Dinamarca também é ativa em várias outras organizações internacionais, incluindo a Organização Mundial do Comércio, a OMC, a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, a OCDE, e a Organização para a Segurança e Cooperação na Europa, a OSCE. O país busca promover o diálogo, a cooperação e o desenvolvimento sustentável em nível global. Além de sua participação em organizações internacionais, a Dinamarca também mantém laços bilaterais e multilaterais com outros países e regiões do mundo. O país promove a diplomacia e o diálogo como ferramentas essenciais para resolver conflitos, promover a paz e construir relações construtivas com outras nações. A Dinamarca é um membro ativo e engajado da comunidade internacional, comprometido com a promoção da paz, da segurança e dos direitos humanos em todo o mundo. Seu papel como defensor da cooperação global e da diplomacia, faz dela uma voz importante no cenário internacional. O desenvolvimento econômico da Dinamarca é caracterizado por uma economia moderna e diversificada, impulsionada pela inovação, pela educação de alta qualidade, e pela forte ênfase na sustentabilidade. Como uma das economias mais avançadas do mundo, a Dinamarca tem um dos maiores PIB per capita, e padrões de vida elevados. Um dos principais motores do desenvolvimento econômico da Dinamarca é o setor de tecnologia e inovação. O país é conhecido por sua forte cultura empreendedora, e por abrigar uma série de empresas inovadoras, especialmente no campo da tecnologia da informação, energias renováveis, ciências da vida e design. Empresas dinamarquesas como Novo Nordisk, Maersk e Vestas são líderes globais em seus setores e contribuem significativamente para a economia do país. Além do setor de tecnologia, a Dinamarca também é líder em sustentabilidade e energia renovável. O país tem investido fortemente em fontes de energia limpa, como eólica e solar, e tem como objetivo ser neutro em carbono até 2050. A energia eólica desempenha um papel importante na matriz energética dinamarquesa, e o país exporta tecnologia e expertise em energia renovável para o mundo todo. Outro aspecto importante do desenvolvimento econômico da Dinamarca é o seu sistema educacional de alta qualidade. O país tem uma forte tradição de investimento em educação, desde o ensino fundamental até o ensino superior e a pesquisa. As universidades dinamarquesas são reconhecidas internacionalmente por sua excelência acadêmica, e pela produção de pesquisas inovadoras que impulsionam a economia e a sociedade. Além disso, a Dinamarca possui um ambiente de negócios favorável, com um sistema regulatório transparente, baixa corrupção, e uma força de trabalho altamente qualificada. O país é classificado consistentemente como um dos melhores lugares do mundo para se fazer negócios e inovar, e atrai investimentos estrangeiros de empresas globais que buscam talento e oportunidades de crescimento. No entanto, apesar de seu sucesso econômico, a Dinamarca enfrenta desafios como o envelhecimento da população, a escassez de mão de obra qualificada, e a necessidade de promover a inclusão social e econômica para todos os segmentos da sociedade. No entanto, com sua abordagem pragmática, compromisso com a inovação e foco na sustentabilidade, a Dinamarca está bem posicionada para enfrentar esses desafios e continuar seu caminho de desenvolvimento econômico sustentável no futuro. A cultura dinamarquesa é rica e diversificada, refletindo a história, os valores e as tradições do povo dinamarquês ao longo dos séculos. Um aspecto fundamental da cultura dinamarquesa é o conceito de hygge, que se traduz aproximadamente como uma sensação de aconchego,
conforto e bem-estar. O hygge é uma parte importante da vida cotidiana na Dinamarca, e os dinamarqueses valorizam momentos de convívio com amigos e familiares, especialmente ao redor de uma boa refeição ou em frente a uma lareira acesa. Além do hygge, a cultura dinamarquesa é conhecida por sua ênfase na igualdade, na inclusão e na cooperação. Os dinamarqueses valorizam a igualdade de gênero, a liberdade de expressão e a tolerância religiosa, e o país é conhecido por sua sociedade progressista e de mente aberta. A natureza também desempenha um papel importante na cultura dinamarquesa, com vastas áreas de paisagens deslumbrantes, praias intocadas e florestas exuberantes. Os dinamarqueses têm um profundo respeito pela natureza e pela vida ao ar livre, e atividades como caminhadas, ciclismo e passeios ao ar livre são populares em todas as idades. Outro aspecto da cultura dinamarquesa é sua tradição de design funcional e minimalista, que se reflete na arquitetura, no mobiliário e nos produtos dinamarqueses. O design dinamarquês é conhecido por sua simplicidade elegante, uso inteligente de materiais e foco na funcionalidade, e é apreciado em todo o mundo por sua estética atemporal e qualidade excepcional. Na culinária, a Dinamarca é conhecida por pratos tradicionais como smørrebrød, sanduíches abertos com uma variedade de coberturas, frikadeller, almôndegas de carne, e flæskesteg, porco assado. O país também é famoso por seus queijos, como o Danablu, e suas sobremesas deliciosas, como o wienerbrød, um pão doce, e o risalamande, arroz doce. Curiosidades sobre a Dinamarca incluem o fato de que é o país com mais bicicletas per capita no mundo, e que tem uma das monarquias mais antigas da Europa, com uma linhagem que remonta a mais de 1000 anos. Além disso, a Dinamarca é lar de uma das sociedades mais igualitárias do mundo, com altos níveis de confiança social e bem-estar. Esses elementos contribuem para a identidade única e vibrante da Dinamarca, e continuam a inspirar e encantar pessoas ao redor do mundo. A arquitetura e a arte dinamarquesas são uma rica tapeçaria que reflete a história, a cultura e as influências estéticas do país ao longo dos séculos. A história da arquitetura dinamarquesa remonta aos períodos medieval e renascentista, com castelos imponentes, como o Castelo de Kronborg, em Helsingør, conhecido mundialmente como o cenário de Hamlet, de Shakespeare. No século XVIII, a arquitetura barroca floresceu na Dinamarca, evidenciada por edifícios grandiosos como o Palácio de Christiansborg, sede do parlamento dinamarquês, e a Igreja de Nossa Senhora, em Copenhague, conhecida por sua cúpula em espiral. No século XIX, o estilo neoclássico ganhou destaque, influenciando a arquitetura de muitos edifícios públicos e residenciais, como o Palácio de Amalienborg, residência da família real dinamarquesa. Durante o século XX, a Dinamarca emergiu como um centro de design moderno e funcionalista, com arquitetos como Arne Jacobsen, famoso por suas cadeiras icônicas, e por projetos como o Hotel Royal Sais, e a Prefeitura de Aarhus. A arte dinamarquesa também tem uma rica tradição que remonta à Idade Média, com obras religiosas em igrejas e catedrais. No século XIX, artistas como Christopher Wilhelm Eckersberg e Wilhelm Ramais Roy ganharam destaque, influenciando o desenvolvimento do realismo na arte europeia. No século XX, a Dinamarca foi palco do movimento Cobra, um grupo de artistas vanguardistas que exploraram a expressão emocional e o primitivismo em sua arte. Além disso, a Dinamarca é conhecida por sua cena artística contemporânea, com uma variedade de galerias de arte, museus e espaços culturais em todo o país. Artistas dinamarqueses contemporâneos como Olafur Eliasson, conhecido por suas instalações de arte imersivas, e Per Kirkeby, famoso por suas pinturas abstratas e esculturas, continuam a influenciar e inspirar a cena artística global. No campo do design, a Dinamarca é reconhecida por suas contribuições inovadoras para o design de móveis, cerâmica, têxteis e produtos industriais. Marcas como Lego, Bang & Olufsen e Georg Jensen são sinônimos de qualidade, funcionalidade e estética apurada em todo o mundo. A arquitetura e a arte dinamarquesas são testemunhos da criatividade, da inovação e da rica herança cultural do país, continuando a inspirar e encantar admiradores em todo o mundo. A música e a dança na Dinamarca refletem uma rica tradição cultural, que abrange desde melodias folclóricas tradicionais até gêneros contemporâneos populares.
A música folclórica dinamarquesa é caracterizada por suas melodias encantadoras e letras poéticas, muitas vezes tocadas em instrumentos tradicionais como a gaita de foles dinamarquesa, conhecida como sækkepibbe, e o violino. Essas músicas frequentemente celebram a história, a natureza e as tradições do país, e são frequentemente acompanhadas por danças tradicionais, como a polca dinamarquesa e o hopsa. Além da música folclórica, a Dinamarca tem uma próspera cena musical contemporânea, com uma variedade de gêneros que vão do pop rock ao eletrônico e hip hop. Artistas dinamarqueses como Mie, Lucas Graham e Medina ganharam destaque internacional, levando a música dinamarquesa para além das fronteiras do país. A Dinamarca também é conhecida por sua tradição de coros, com muitos grupos vocais de renome que se apresentam em todo o mundo. No campo da dança, a Dinamarca tem uma tradição rica e variada, que inclui tanto danças folclóricas tradicionais quanto formas de dança contemporâneas. As danças folclóricas dinamarquesas são muitas vezes realizadas em festivais e eventos culturais, com movimentos animados e alegres que refletem a energia e o espírito do povo dinamarquês. Além disso, a Dinamarca é conhecida por sua excelência na dança contemporânea, com companhias de dança de renome internacional, como o Balé Real Dinamarquês, conhecido por suas performances inovadoras e colaborações com coreógrafos contemporâneos de todo o mundo. A música e a dança desempenham um papel importante na cultura dinamarquesa, proporcionando uma expressão criativa e uma forma de conectar as pessoas com suas tradições e identidade cultural. Seja através de melodias folclóricas encantadoras ou performances de dança contemporânea emocionantes, a música e a dança continuam a inspirar e unir o povo dinamarquês, enquanto também são apreciadas por admiradores em todo o mundo. A Dinamarca é o lar de muitas personalidades notáveis que deixaram uma marca indelével em diversas áreas, desde a literatura e as artes até a ciência e o design. Entre as personalidades femininas mais destacadas está Karin Blixen, uma renomada escritora dinamarquesa famosa por suas obras como Out of Africa e Babette's Feast, que capturaram a imaginação de leitores ao redor do mundo com sua prosa evocativa e poética. Outra figura notável é Helle Thorning-Schmidt, uma política dinamarquesa que se tornou a primeira mulher a ocupar o cargo de primeira-ministra da Dinamarca, servindo de 2011 a 2015, e liderando o país durante um período de mudanças significativas e desafios políticos. No campo das artes visuais, a Dinamarca viu o surgimento de artistas talentosas como Anna Ancher, uma pintora impressionista conhecida por suas obras que retratam a vida cotidiana na cidade costeira de Skagen, e Olafur Eliasson, um renomado artista contemporâneo cujas instalações de arte interativas desafiam as percepções do espectador e exploram questões de luz, espaço e natureza. Entre as personalidades masculinas notáveis da Dinamarca está Hans Christian Andersen, um dos mais célebres escritores de contos de fadas de todos os tempos, cujas histórias atemporais como O Patinho Feio, A Pequena Sereia e O Soldadinho de Chumbo continuam a encantar crianças e adultos em todo o mundo. Outra figura proeminente é Niels Bohr, um físico dinamarquês que ganhou o Prêmio Nobel de Física em 1922, por suas contribuições para a compreensão da estrutura atômica e a mecânica quântica, e que também desempenhou um papel crucial no desenvolvimento da bomba atômica durante a Segunda Guerra Mundial. Na música, a Dinamarca viu o surgimento de artistas talentosos como Carl Nielsen, um renomado compositor do século XX conhecido por suas sinfonias, óperas e concertos, que incorporam elementos do folclore dinamarquês e da tradição clássica europeia, e Mie, uma cantora e compositora dinamarquesa de música pop alternativa que ganhou reconhecimento internacional por seus hits cativantes e sua voz distinta. Essas personalidades notáveis representam apenas uma pequena amostra do talento e da criatividade que a Dinamarca tem a oferecer, destacando a influência duradoura do país no cenário cultural global. A Dinamarca, com sua rica história, cultura vibrante e contribuições significativas para diversos campos, continua a encantar e inspirar pessoas ao redor do mundo. Desde seus tempos antigos como uma terra de povos germânicos, até os dias atuais como uma sociedade moderna e próspera, a Dinamarca tem desempenhado um papel importante no cenário global. Ao longo dos séculos, testemunhou a ascensão e queda de civilizações antigas, como os povos indígenas que habitavam suas terras ancestrais,
e viu a influência de civilizações estrangeiras, como os romanos e os germânicos, moldando sua identidade cultural. Durante a Era Viking, os dinamarqueses se destacaram como exploradores e comerciantes, estabelecendo rotas comerciais e deixando um legado duradouro em todo o norte da Europa. A unificação dos reinos nórdicos e a cristianização do país trouxeram mudanças significativas para a Dinamarca, influenciando sua política, religião e cultura. A participação na união de calmar os conflitos religiosos durante a Reforma deixaram marcas profundas na história do país, enquanto o período colonial e o declínio do Império destacaram os desafios e as transformações enfrentadas pela nação ao longo dos séculos. Apesar das adversidades, a Dinamarca emergiu como uma sociedade próspera e progressista, caracterizada por sua ênfase no bem-estar social, sua abordagem progressista em questões sociais, e seu compromisso com a igualdade de gênero, educação e sustentabilidade ambiental. Seu design inovador, sua cena artística vibrante e sua música cativante, são apenas algumas das muitas facetas da cultura dinamarquesa, que continuam a inspirar e encantar pessoas em todo o mundo. A Dinamarca é muito mais do que apenas um país nórdico encantador, é uma nação dinâmica e resiliente que continua a moldar o mundo ao seu redor com sua cultura vibrante, sua herança histórica e sua visão para o futuro. Que sua história continue a inspirar, e suas realizações a serem celebradas por muitas gerações vindouras. Se gostou do conteúdo, se inscreva no canal e ative as notificações, para acompanhar nossos próximos vídeos. Deixe seu like e compartilhe, para podermos alcançar mais e mais pessoas. Agradecemos a companhia e te esperamos nos próximos vídeos.